ele já era, meu irmão. Ei, que alegria! Hoje vamos trazer uma lista polêmica. Uma lista, assim, que vai provavelmente agradar alguns, desagradar outros, mas eu quero que vocês entendam uma coisa bem simples, tá? Eu espero que vocês... Vocês podem ignorar simplesmente o resto do meu vídeo, mas eu quero que vocês entendam algo crucial aqui no começo, tá? Algo que eu quero que vocês prestem atenção agora. Se você tá fazendo outra coisa, olha rapidinho aqui na tela, ou só ouve mesmo, que eu tô, assim, prestando atenção no que eu tô te falando. Eu não sou o dono do automobilismo mundial. Eu não sou a FIA. Eu sou só um cara, tá? Eu sou só um fã de Fórmula 1, certo? Eu não sou o dono da verdade. Ou seja, se você discorda de alguma coisa dessa lista, por favor, eu quero que você fale porque você discorda dela, dê argumentos concretos, sem xingar ninguém, porque não precisa xingar ninguém, porque eu não vou xingar ninguém mesmo que você me xingue, tá? Eu só tô aqui pra dar nada mais do que a minha humilde opinião, tá? Se você não concorda, tudo bem, todo mundo tem uma opinião, mas eu espero que você entenda isso de forma concreta, certo? Né? Então, vamos pro vídeo, tá? Vamos começar logo essa bagaça aqui que eu quero ver é o circo pegar fogo. Juan Manuel Fangio é, de longe, na minha opinião, o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Juan Manuel Fangio é um homem argentino que nasceu em 24 de julho de 1911. Ele correu nas temporadas de 1950, 1951, 1953 e 1958. Infelizmente, muitas pessoas que conhecem a parte superficial da Fórmula 1 não conhecem lendas como Juan Manuel Fangio, que, bem, é simplesmente triste. As pessoas lembram de pilotos mais novos que também provavelmente eram lendas, sim, também, mas não acho que a gente deve esquecer o passado, né? Como os primeiros, como o Juan Manuel Fangio. E para quem não sabe, ele é pentacampeão mundial de Fórmula 1, né? O Juan Manuel Fangio, ele conseguiu o feito de ser o único argentino que conseguiu se tornar pelo menos uma vez campeão mundial de Fórmula 1 e também é com certeza o argentino mais conhecido no mundo do automobilismo. E de longe, na minha opinião, ele conseguiu fazer assim um feito que hoje não acho que seja tão possível assim, sabe? Eu acho que não é mais possível fazer isso hoje por vários motivos, mas eu acho que você vai entender que é o que ele conseguiu ser 5 vezes campeão em 5 equipes diferentes. Vocês têm ideia disso, de como isso é praticamente impossível hoje em dia, porque é tudo muito estável. Um piloto não sabe se continuar na equipe que ele está, mesmo que ele tenha sido campeão mundial, vai garantir que ele seja no próximo ano se ele for trocar, entende? Então assim, não dá pra hoje o Max Verstappen, quer dizer, hoje não, no caso, no primeiro ano que ele foi campeão mundial, ele ter saído da Red Bull e ter, sei lá, queria ter ido para Ferrari, por exemplo, e pensar, não, talvez a Ferrari fique melhor no ano que vem. É uma aposta que não dá pra, entendeu? Não dá pra ter hoje em dia e realmente dar certo. Tem que ser muita sorte. Então, naquela época era muito mais possível do que hoje, né? Porque é muito estável. A Fórmula 1 você não sabe. Tanto que até o ano passado a Williams não conseguia nem pontuar, para ser sincero. E hoje ela tá em Imola, indo pro Q3, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, obviamente. Mas eu acho que isso já é o suficiente para ele ser, na minha opinião, o melhor piloto de todos os tempos. E eu acho que também, fora o fato de, naquela época, os carros de Fórmula 1 eram uma banheira que corria, não sei, 200 e
90 quilômetros por hora, sem segurança nenhuma. Eles não tinham capacete. O que eles tinham de capacete era uma cuia, praticamente, de cozinha. Então, é, sabe, era algo realmente insano. Eles não usavam cintos de segurança. É, na verdade, o fato deles não usarem cintos de segurança era um sistema de segurança, vamos dizer assim, para que quando, né, houvesse algum acidente, eles não ficassem dentro do carro e acabassem é, sendo queimados vivos, né? Talvez eles tivessem uma chance maior de sobreviver se eles fossem catapultados para fora do carro, né? O que ainda assim não faz isso ser algo seguro, né, para ser sincero. Mas enfim. A lenda Juan Manuel Fangio já passou pelas equipes Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Em todas elas ele foi pelo menos uma vez campeão mundial de Fórmula 1. O que, como eu disse, é algo insano para os dias de hoje, pensando hoje em dia como as equipes funcionam, como tá a Fórmula 1 hoje em dia. Isso tem que ser muita sorte, vamos dizer assim. Eu não acho que no caso dele fosse sorte, né, já que vamos dizer que era o começo das equipes de Fórmula 1, né? Tanto que a Mercedes, ela saiu, né, da Fórmula 1, entrou de novo, enfim. São muitas coisas que aconteciam, assim, não é algo muito simples de se explicar. Mas enfim, na minha opinião, Juan Manuel Fangio está em primeiro lugar de todos os melhores pilotos de Fórmula 1. É, assim, disparado o melhor de todos os tempos, na minha opinião. Bem, aqui temos, na minha humilde opinião, o piloto de Fórmula 1 mais subestimado da história da categoria, assim, sem mais nem menos. Nascido em 24 de fevereiro de 1955, na França, Alain Prost já se interessou pelo kart logo quando ele já tinha apenas 14 anos de idade. Ele foi progredindo ali nas categorias júniores, né? Antes da Fórmula 1, passou pela Fórmula 3 e conseguiu um contrato com a McLaren. Assim, de cara, ele conseguiu um contrato com a McLaren, o que é algo um tanto quanto incomum, vamos dizer assim, na Fórmula 1 daquela época, um piloto já chegar assim em uma equipe de ponta, né? Ainda mais do que era a McLaren em 1980, ela era uma equipe muito forte, né? Tanto que com ela o Niki Lauda em 85 conseguiu, né, se eu não me engano, seu segundo título, na verdade seu terceiro e último título mundial, se eu não me engano. E o Prost, ele foi vice nessa época. E uma coisa que eu acho que muitas pessoas deixam passar em branco é que o Alain Prost, em praticamente todas as temporadas que ele correu pela Fórmula 1, se ele não foi campeão, ele foi pelo menos vice-campeão. Se eu não estou enganado, se fosse com a pontuação de hoje em dia, o Prost seria pelo menos 8 vezes campeão mundial. Se eu não estiver enganado, é claro. Eu acho que... eu não lembro se é 7 ou se é 8, mas pensa nisso por um momento. Alain Prost, 7 ou 8 vezes campeão mundial, por uma diferença de pontos mínima, né? Porque... tinha, infelizmente, na época que ele correu ali, que não sei se foi de 85, não sei se foi de 90 para trás, que tinha a regra dos descartes, né, de pontos, né? Então, assim, isso era uma merda, né, pra Fórmula 1 naquela época. Então, assim, só para vocês terem ideia do que eu tô falando, ele era um monstro da consistência. Ele sempre estava ali marcando ponto, ele mesmo que ele não fizesse a pole position, ele conseguia, né, ganhar no domingo. Então, ele era um monstro da consistência, o que, na minha opinião, torna ele, de longe, o segundo melhor piloto de todos os tempos, atrás de Juan Manuel Fangio. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas também deixam de falar sobre ele é o fato dele ter sido simplesmente um piloto
excepcional em quesito de dirigibilidade. Ele pilotava muito bem. Ele conseguia poupar o carro na hora certa. Ele não precisava se desesperar para chegar sempre na frente. Ele sempre esperava o momento certo de atacar. E era calculista, vamos dizer assim. Não é à toa que o apelido dele era Professor Alain Prost, né? Ele era muito técnico, vamos dizer assim. Ele não era só velocidade pura, ele também sabia poupar o carro na hora certa, sabia quando iria ultrapassar e conseguia, né? Porque o Prost era simplesmente excepcional, não tenho o que falar do Prost. Infelizmente, no Brasil e também no mundo afora, né? Ele é muito mal visto, por conta da rivalidade dele com o Senna na McLaren. Também depois da McLaren também, quando ele já estava na Ferrari. E cara, eu acho isso uma estupidez enorme, porque as pessoas veem... Eu não sei qual que é a pira das pessoas de ver Fórmula 1 como se os pilotos fossem, não sei, atores, sei lá, onde um é o bonzinho, o outro é o malvado, sabe? É tudo uma peça e é isso. Não, eles são pilotos de Fórmula 1, eles são pessoas reais, eles têm defeitos, eles têm seus acertos, eles são pessoas, poxa. Só que aqui no Brasil e no mundo afora, as pessoas que, não sei, elas só não sabem o que é Fórmula 1, na minha opinião, quando elas veem Fórmula 1 desse jeito, sabe? De, tal piloto é o herói, o outro é o vilão, ou qualquer coisa do tipo. Isso não faz o menor sentido. Não é assim que Fórmula 1 funciona. Só não, sabe? Não. Então, é isso. Na minha opinião, ele é o segundo melhor piloto de todos os tempos da história da Fórmula 1. Alain Prost. E em terceiro lugar, ele, mais conhecido como Barão Vermelho por muitos, ele mesmo, Michael Schumacher. Bem, acho que não é surpresa para ninguém que ele é de longe um dos pilotos mais controversos da história da Fórmula 1. Isso é algo que é indiscutível, né? Muito conhecido por ser trapaceiro, né? O Dick Vigarista da Fórmula 1. Mas, de longe, ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos, isso é inegável. 7 títulos mundiais. Existem apenas 2 pilotos que conseguiram isso, sendo um deles Michael Schumacher e Lewis Hamilton, mais recentemente. Nascido no dia 3 de janeiro de 1969, bem no comecinho do ano. Ele nasceu na parte ocidental da Alemanha naquela época, né? Para quem entende um pouco, um mínimo de história, sabe que naquela época, até os anos 80, se não me engano até 85, a Alemanha era dividida entre ocidental e oriental, uma parte da União Soviética, outra parte dos aliados, enfim. Isso aí já é outro assunto, mas uma coisa que acho que muitas pessoas que estão aí só pela parte mais superficial, que não conhecem tanto a história dos pilotos, muitas pessoas sabem que ele veio de origem humilde, né? O pai do Schumacher, ele trabalhava num cartódromo, a mãe dele, se não me engano, era cozinheira, e com isso eu acho que teve uma certa facilidade com que ele começasse a se iniciar no kart, né? Então ele se apresentava muita habilidade desde a época do kart. Ele já era um tanto quanto fora da curva, vamos dizer assim. As pessoas olhavam para ele e pensavam, esse cara vai dar trabalho, né? E realmente deu, e muito, né? O Schumacher ele começou estreando pela Jordan, né? Quando aconteceu aí, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas um piloto, né, que era da Jordan, ele foi preso porque, se não me engano, ele discutiu com um policial na Inglaterra e
né, mandaram ele pro xadrez e acho que Schumacher foi substituir ele na Jordan, né, em Spa-Francorchamps. Acho que todo mundo já conhece essa história, né, então não vou me prolongar muito aqui. Foi aí que ele começou a sua carreira na Fórmula 1. Antes ele corria pela Mercedes, né? Na categoria GT3, agora eu não vou lembrar, eu não anotei aqui, eu esqueci de anotar, mas ele corria pela Mercedes em uma categoria de carros de rua, né? E antes disso, né, ele tinha vindo das outras categorias de base, etc. O Schumacher, ele, né, na minha opinião, ele é um piloto muito agressivo, e é o estilo de piloto que eu realmente gosto, né, como o Senna e o Mansell. Esses caras eram muito agressivos, vamos dizer assim, de não deixar outro piloto passar com facilidade, fazer ultrapassagens arriscadas, né? Então, isso é algo que realmente eu gosto muito nos pilotos. E o Schumacher, ele era assim, né? Ele conseguiu 2 títulos mundiais com a Benetton, né, em 94 e 95, sem muita dificuldade, né? Quer dizer, né, não vamos dizer assim que foi uma folga em 94, né? Tanto que, né, aconteceu aquela polêmica ali com Damon Hill e tal. Eu acho que vocês também conhecem essa história, não vou ficar me aprofundando muito aqui. Mas as coisas começaram a alavancar mesmo quando ele foi pra Ferrari. Foi na Ferrari que ele realmente virou o Schumacher, vamos dizer assim, que a gente conhece hoje, né? Na toa que o apelido dele era Barão Vermelho por conta, né, da Ferrari, né? Então, pode-se dizer que foi uma das épocas mais devassadoras da Fórmula 1. Né? A Ferrari, que já não ganhava nada, fazia, se não me engano, 21 anos naquela época, antes dele começar a ganhar seus campeonatos. Ele ganhou 4 campeonatos seguidos com a Ferrari. 4. Se eu não me engano, acho que esse recorde só foi quebrado pelo Max Verstappen, se eu não me engano, agora com a Red Bull. Ou foi o Lewis, eu não lembro, eu acho que foi o Verstappen, agora, né, com o seu tetracampeonato mundial em 2024. Mas, tirando isso, ele tinha essa hegemonia, né, pela Ferrari. E, cara, na minha opinião, mesmo com todas as polêmicas, ele realmente teve seus momentos Dick vigarista, mas eu não acho que isso seja grande coisa, até porque muitos dos pilotos também já fizeram isso e não são tão cobrados quanto o Schumacher foi cobrado por isso, né? Assim, tem uma lista enorme de pilotos que já foram pelo menos uma vez campeão mundial, que já trapacearam muito também, mas as pessoas cobram mais o Schumacher, né? Agora, por que eu realmente não sei, eu não entendo, mas enfim. Pra mim, na minha opinião, ele é o terceiro melhor piloto de todos os tempos, assim, sem dúvidas. 7 títulos mundiais não é pra qualquer um, é só pra pessoas do calibre dele e do Hamilton mesmo, não tem discussão, vamos dizer assim. E também pode-se dizer que a Ferrari, naquela época, ela ajudou mais do que as pessoas pensam, até porque, se eu não me engano, a equipe que era da Benetton, que estava ganhando tudo na época que o Schumacher estava lá, é a equipe que foi para a Ferrari. Ele trouxe a equipe dele para a Ferrari. Então, isso foi, acho que, crucial para que ele conseguisse, né, fazer a história dele na Ferrari. Eu acho que a época que ele mais sofreu ali mesmo foi em 96, com aquela Ferrari que, meu Deus, eu não consigo... Cara, os carros de 96, eles eram muito esquisitos, eu não consigo... não consigo imaginar os carros de 96 na minha cabeça. Aqueles carros eram... eu não sei explicar, é uma sensação muito esquisita, né? O Schumacher, ele já passou pela, como eu já disse, pela Jordan, Ferrari, onde ele conseguiu a maioria dos seus títulos, pela Benetton, eu falei Benetton, não lembro se eu falei Benetton, mas eu tô falando agora, e também se aposentou na Mercedes, antes de, infelizmente, aconteceu o que a gente sabe que aconteceu com ele. Ele foi esquiar, né, bateu a cabeça e entrou em um coma, e hoje em dia só a família dele, né, as pessoas mais próximas dele, que sabem qual é o verdadeiro estado do Schumacher hoje em dia, né? Eu sei que aparece muita reportagem falando, e agora
Schumacher apareceu em tal lugar, as pessoas agora vejam como está o Schumacher depois de tanto... Isso é mentira, rapaziada. Isso aí ninguém sabe. Só se a família dele realmente colocar aí a boca no trombone e quiser realmente falar alguma coisa. Mas eu acho isso muito difícil, né? Pelo visto, ele não tá... como posso dizer? Não está numa situação que a família queira expor ele. Então, eu acho isso certo. Não tem que expor mesmo. Provavelmente eu acho que, infelizmente, a última notícia que a gente vai ter do Schumacher é de que ele morreu, né? Assim, que ele realmente parou de respirar. Eu acho que, infelizmente, essa vai ser a próxima notícia, né, sobre o Schumacher. E acho que ainda vai, espero que demore muito ainda, mas ele tá num estado que eu acho, né, na minha ignorância, eu acho que é irreversível. Então, é realmente algo muito triste, né? Um desfecho muito cruel, vamos dizer assim, né? É algo realmente que eu não desejo pra ninguém, para ser sincero, porque é algo muito triste, não é só trágico, é triste também, né? O que aconteceu com o Schumacher. Mas enfim, na minha opinião, ele é o terceiro melhor piloto de todos os tempos. E o vídeo já está acabando, mas como assim o vídeo já está acabando? Mas não se preocupem, eu vou fazer de mais pilotos. É porque o vídeo está ficando muito grande e eu não queria falar pouca coisa, entendeu? Eu queria dar minha opinião, falar algumas coisas aqui e ali, então eu não quero deixar de falar o que eu quero falar mesmo. Mesmo que eu já tenha deixado de falar muita coisa aqui ainda. Senão o vídeo seria, sei lá, de 1h30. Eu não quero fazer um vídeo de 1 hora. E o YouTube também não deixa eu postar um vídeo muito longo até agora. Então, eu vou lançar uma parte 2 com o resto dos pilotos. Por enquanto vão ser só os 3 primeiros aqui agora. Eu vou fazer pelo menos um top 10, tá? Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte eu não sei quando vai sair. Eu já tenho planos para outro vídeo. Então, se eu demorar muito para soltar e acabar esquecendo, me cobrem nos comentários ou em qualquer outra coisa. Eu não sei se eu vou fazer um Instagram pra mim, porque eu não uso muito Instagram, mas se eu fizer, me cobrem lá também, ok? Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, deixar a sua opinião, que é o mais importante, e deixar o like, não precisa de mais nada, é facinho. Ó, VaptVupt, muito obrigado.